O devocional de hoje encontra-se no Evangelho segundo Lucas, capítulo 15. Vou ler o versículo 3 e o 11, que diz assim: Então Jesus lhes contou esta parábola. No 11, Jesus continuou: Um homem tinha 2 filhos. A parábola do filho pródigo é uma das parábolas mais conhecidas entre os cristãos. É a palavra pródigo originalmente transmite um sentido de extravagância descuidada e pode também ser o significado de esbanjador e gastador. Quando Jesus contou a parábola do filho pródigo, ele estava cercado por publicanos e pecadores que se reuniram para ouvi-lo. A parábola do filho pródigo fala de 3 personagens: o pai, o filho mais novo e o filho mais velho. No versículo 12 diz assim: O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a parte da minha herança. Assim, ele repartiu sua propriedade entre eles. O filho mais novo tinha um plano. Ele queria sair de casa, pois estava cansado da vida do lar do pai, pois se sentia preso e queria ser livre. Então, ele pediu a herança ao pai. Ele não quis saber se o pai contava com ele para ampará-lo na velhice, mas ele tinha os seus planos e eram os mais importantes. No versículo 13 diz assim: Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Então o filho mais novo saiu de casa, saiu da sua terra, com liberdade e recurso para viajar o mundo. Ele juntou tudo o que tinha. Ele não deixou nenhuma reserva na casa do pai, para que, se caso seu plano desse errado, ele teria como se sustentar. O filho mais novo viveu de forma dissoluta, de maneira que lhe parecia melhor. No versículo 14 diz assim: Então, depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Os seus recursos acabaram. Ele havia gastado tudo e começou a passar necessidades. O dinheiro acabou e a fome chegou. Não tinha mais amigo, não tinha mais status, não tinha mais herança. O desejo mundano é passageiro, é ilusão. A alegria acaba e a ruína vem. E com isso traz a solidão. Versículo 15 diz: Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo de trabalho, a fim de cuidar de porcos. Que humilhação a qual o filho mais novo foi submetido! Para sobreviver, ele foi criar e cuidar porcos. Devemos lembrar que ele era judeu e, como judeu, não podia ter contatos com porcos, porque eles consideravam imundos. No versículo 16 diz: Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. A fome era tanta que o filho mais novo sentiu o desejo de comer as lavagens. Isso mesmo, lavagens que eram dadas aos porcos.
No versículo 17 diz assim: caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome. Aqui nos mostra o momento do seu arrependimento. Lemos que ele caiu em si, sentiu saudade da casa do seu pai. Ele descobriu que os empregados de seu pai eram mais dignos que ele. No versículo 18, 19 diz assim: então ele disse: eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai. E lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado de teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. O filho reconheceu o seu erro. Naquele momento, ele soube que foi precipitado na sua decisão e foi insensato. Também entendeu que o que fez não foi apenas um erro, mas um pecado. Versículo 20. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e abraçou e beijou. O pai avistou o filho que estava retornando. O pai nunca havia perdido a esperança e o interesse no filho. E uma vez ou outra, sempre estava olhando o caminho à espera de que um dia o filho voltaria. O pai tinha certeza de que um dia ele estaria de volta. Ele correu para o filho, a quem ele tanto esperava pelo caminho. O pai abraçou, beijou, antes de dizer uma única palavra. Que amor maravilhoso é esse! Que graça incompreensível é essa! Do 21 diz assim: o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. O filho começa a fazer o discurso que havia ensaiado. Ele reconhece o seu pecado, reconhece a sua miséria, reconhece que não tinha mérito algum e reconheceu que não era digno de ser chamado de filho. Porém, algo que realmente merece a nossa atenção, olha, preste atenção, é o fato de que ele não conseguiu dizer: faz de mim um de seus empregados. O pai nunca deixou que ele dissesse essas palavras. O versículo 22 e 23 diz assim: mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloque o anel em seu dedo e calça em seus pés um calçado. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e comemorar. O pai queria dar ao filho a importância que ele merecia, mas seu amor de pai era imenso e inexplicável. O pai lhe providencia roupa, símbolo de honra, anel, símbolo de autoridade, sandália, um símbolo de que ele não era mais um escravo. Aquele filho era um homem livre, pois o amor de seu pai o libertou. O pai também manda preparar um bezerro cevado. Esse animal era um novilho guardado para ser usado somente na ocasião mais especial. Esses versículos nos revelam algo muito profundo. Aqui entendemos que o controle sempre esteve nas mãos do pai. Perceba que enquanto o filho estava vivendo dissolutamente, o pai estava fazendo
provisão para o filho que retornaria. Enquanto o filho esbanja, o pai estava cevando um novilho, deixando a roupa, o anel, a sandália, preparados para o momento de seu retorno. Versículo 24 diz assim: pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Esse versículo possui um significado muito importante que talvez muitas pessoas não percebam. Note o contraste: morto-vivo, perdido e achado. O que podemos ver é o seguinte: no sentido prático, o filho estava morto, pois havia recebido toda a sua parte da herança. Ele não fazia mais parte da família. Ele também estava perdido, pois havia sido destruído em suas loucuras e desperdiçando tudo. O apóstolo Paulo escreve na carta de Efésios, capítulo 2, verso 1, que ele vos vivificou, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. No mesmo Evangelho de Lucas, capítulo 19, verso 10, o próprio Jesus declara: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia perdido. Podemos aprender muitas coisas com esse ensino do Senhor. Em primeiro lugar, a parábola do filho pródigo nos ensina que o pai busca, traz de volta e se alegra na conversão do pecador, operado pelo Espírito Santo. A parábola do filho pródigo nos convida a refletir sobre qual tem sido a nossa relação, a nossa posição para com os perdidos. Aqui temos uma importante lição. Diante dos perdidos, podemos assumir algumas atitudes diferentes. Podemos odiá-los, tratá-los com indiferença e recebê-los quando vierem até nós, ou até mesmo ir atrás buscá-los. A parábola termina com o filho mais novo dentro de casa, participando da festa que o pai promoveu. Por outro lado, a parábola também termina sem mostrar o filho mais velho, retornando à casa do pai, para se alegrar com seu irmão que voltou. Que parábola, que história que o Senhor Jesus nos ensina aqui. Ele está nos ensinando que ele não perde a esperança de ter o seu filho de volta. Ele aguarda ansiosamente o retorno do seu filho. É assim que ele faz e ele espera que um dia, se nós nos percamos, se nós sairmos da presença de Deus, ele está ansioso para nos resgatar e para nos guardar. Vamos orar? Oh Deus, que palavra maravilhosa, oh Pai, esse teu ensino, oh Deus. Oh Deus, como é bom sentir ser o seu filho, porque o Senhor nos aguarda, o Senhor anseia pelas nossas vidas. Que amor incondicional, imensurável que o Senhor tem. Pois, ó Deus, o Senhor está nos esperando para nos achegarmos até a Ti, tomarmos a decisão de nos arrepender e chegar até o Senhor. Ó Deus, obrigado, gratidão pela Tua palavra. Ó Deus, eu faço essa oração com humildade, em nome de Cristo Jesus. Amém. Eu sou Daniel de Matos. Essa é mais uma reflexão para o seu coração. Deus o abençoe.